Joel 2:30 diz assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. Então veja, nós temos aqui, primeiro, presta atenção, tem 3 profecias: prodígios no céu, na terra, sangue e fogo. É guerra, diga guerra. Sangue e fogo, é guerra. E no versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes de quê? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Certo. Nós falamos no domingo passado sobre Israel ser o relógio de Deus em nossos tempos. Ninguém é pego de surpresa. Deus anuncia tudo antes. E o céu e Israel é o mural de recados de Deus. Falamos no domingo passado também que a igreja não substituiu Israel no plano de Deus. Falamos que teologicamente falando, existe 3 povos hoje. Vocês se lembram quais são? Israel, igreja e mundo. Como é que é? Israel, igreja e mundo. Todos que não são Israel, ou é igreja ou é gentil. A igreja não é nem Israel, apesar que a Bíblia chama teofanicamente, tipologicamente, a igreja de Israel de Deus, e claro que vai ser. Existe a nação eleita de Deus, que Deus chama de meu menino, que Deus tem planos para essa nação, e ela terá que sofrer para reconhecer Jesus como Messias. Então Deus tem planos para a salvação de Israel, e a Bíblia diz que ao final todo Israel será salvo. A Bíblia Sagrada diz e deixa claro, meus irmãos, que a salvação de Israel é certa, porque as 12 tribos no Apocalipse está lá, junto com os 12 apóstolos do Cordeiro, igreja e Israel, completando os 24 anciões, reinando com Cristo. Os 12 apóstolos é a igreja, os 12 tribos é Israel, ambos irão reinar com Cristo. Então nós temos igreja, Israel e gentios. Vamos dizer bem alto? Igreja, Israel e gentios. Então são 3 povos. E quando Deus quer anunciar alguma coisa escatologicamente falando, Ele usa 2 sinais. Um é o céu e o outro é Israel. Então diz o céu e Israel. Então eu acredito, nós falamos no domingo passado sobre o céu. Hoje nós vamos falar falamos sobre Israel. Hoje nós vamos falar sobre o céu. Então eu acredito que os céus é uma amostra muito grande do que Deus vai fazer e do que Deus quer fazer. E Deus tem enviado sinais ao planeta Terra através dos céus. Meteoros, estrelas, sinais no sol. E através desses sinais que temos no céu, Jesus Cristo está dizendo: eu venho em breve, eu estou voltando. Então nós vamos falar nessa noite sobre a profecia de Joel das 4 luas de sangue. Lembra que nós lemos aqui 3 situações. A primeira é sangue e fogo. A segunda é as luas de sangue. E a terceira é o sol negro. Sangue e fogo é guerra na terra. Diga, na terra. Veja, o texto diz: e na terra sangue e fogo, versículo 30. Então primeiro temos sinais no céu, na terra sangue e fogo. Amém? Então nós temos aqui 3 situações: a lua de sangue, o sol negro e sangue e fogo na terra. Isso tudo irá acontecer, como diz aqui no versículo 31, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor, que é o retorno de Cristo.
Amém, meus irmãos? Então essa profecia que nós iremos falar nessa noite, é uma profecia que a Bíblia fala. Diga, é uma profecia que a Bíblia fala. Diz mais alto. A Bíblia está falando dessa profecia, mas também é uma profecia que a NASA está falando. Mostramos aqui no domingo passado, não vou mostrar hoje para não tomar aquele tempo absurdo, mas eu quero que você na sua casa pesquise. Percebi que muitos irmãos durante a semana foram fazer as suas pesquisas e descobriram que a NASA está falando, que os teólogos estão falando e que o mundo está despertando, mas ainda há um blackout nas pregações sobre isso. É estranho, a coisa está tão clara e ninguém está falando. Mas conversando com alguns pastores, eu percebo que muitos deles não falamos para não assustar o povo. Vai assustar do mesmo jeito. Porque se acontecer, estiver desprevenido, além de assustar, vai sofrer. Então tem que falar, tem que pregar. Amém? Mas se você hoje, viu, Miguelito, você que vai virar cientista também, se você hoje entrar no site da NASA, vai estar lá no site da NASA as datas das 4 luas de sangue que irão acontecer no planeta Terra, que são chamadas de tétrades, entre 2014 e 2015. Tem as datas exatas desse acontecimento agora, dentro do site da NASA. Alguém foi vasculhar isso e viu lá isso? Levanta a mão. Olha, o povo foi atrás. Tá certo, é assim que eu gosto. Não é isso? Então você acha lá. Então lá tem todo o fator científico dessas luas sangrentas que aparecerão no céu no período de 2014 a 2005. 15. Só para ver se vocês estão espertos. A comunidade de Israel está em alerta também sobre isso. Agora, para falar sobre os sinais no céu, diga comigo, sinais no céu. O céu é o mural de recados de Deus. Nós temos que estar atentos ao céu. Nós temos que estar atentos a Israel. Que Israel e o céu revelam os desígnios, inclusive uma definição para a palavra hebraica sinais é indícios. Sinais no hebraico significa indício. Então Deus, quando mostra sinais no céu e na terra e em Israel, Ele está dando o quê? Indícios. Então vamos falar sobre o céu. Existem, por exemplo, 13 etapas da criação. Dentro dessas 13 etapas na criação do mundo, existe a criação do sol, lua e as estrelas. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus tem o absoluto controle do universo nas suas mãos. Na realidade, o universo inteiro é uma marionete na mão de Deus. Deus faz o que quer, Ele põe onde quer, Ele tira de onde quer, e Deus tem o absoluto controle do sol, da lua, da luz e das estrelas. Observa, Gênesis 1 e 14, abra sua Bíblia em Gênesis 1 e 14, vamos ver como que Deus criou o sol, e como que Deus criou a lua, e qual foi o propósito da criação do sol e da lua. Gênesis 1, e no versículo 14, Gênesis 1 é depois da capa, viu, gente? Diz assim, ó. Thaís, a hora que a Stephanie criar coragem e começar a rir, cuidado para você não perder seu posto. Essas duas ricas, gente, é impossível ficar perto das duas e não rir. Vamos lá. Gênesis 1 e 14, vamos ler, diz assim, ó. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e de noite. Primeiro propósito do sol e lua é separar dia e noite. E o segundo, leia em voz alta agora: e sejam eles por sinais. Para quê?
estações, dias e anos. Deus fez o sol e a lua para se comunicar através de indícios, através de sinais com a humanidade. É óbvio que Deus criou esses dois luminares para que eles falem, para que eles se comuniquem com a humanidade. Então a lua e o sol foi feito para se comunicar, para não apenas separar dia e noite, mas também para servir de sinais. Digo, o sol e a lua foi feito para servir de sinais. Eu quero que você diga bem alto para guardar no coração: o céu é o mural de recados de Deus. Deus tem o controle total e absoluto do sol e da lua. E nós vamos agora encontrar na Bíblia Deus usando o sol ou a lua como esses sinais. Em toda a Bíblia você vai ver isso. Em Josué 10, por exemplo, só toma nota, os filhos de Israel estavam sendo atacados por 5 reis, e eles moviam-se da escuridão do Egito para a terra prometida. Josué e Israel estavam vencendo a batalha, mas eles precisavam de mais luz para continuar a vencer a batalha. Então o que Josué faz? Em Josué 10, do versículo 12 ao 13, Josué dá um grito e diz assim: sol, fique parado em Gibeão, e lua, pare no vale de Ajalon. E o que acontece? O sol e a lua para, e Israel vence a batalha. Isso mostra o total e absoluto controle de Deus no sol e na lua. Deus controla essas duas magnitudes, esses dois luminares chamados sol e lua. Deus tem o controle sobre o céu. Novamente na história, nós encontramos mais uma vez agora na história do rei Ezequias, Deus tendo o total controle do sol. Você sabe, Ezequias recebeu uma palavra do profeta que ele iria morrer. E Ezequias pediu a Deus para que a sua vida fosse alongada por mais 15 anos. Fato que Deus fez. Então o profeta veio até o rei Ezequias e disse: o Senhor ouviu a sua oração e ele lhe dará mais 15 anos de vida. Ezequias então olha para um profeta e diz: qual é o sinal que Deus vai me dar mais 15 anos de vida? E o que Deus resolve fazer? Então disse o Senhor a Isaías: diga a Ezequias que ele não vai morrer, eu darei ele mais 15 anos. Então Ezequias recebe a palavra do Senhor, mas ele pede um sinal. E qual o sinal que Deus dá? E o profeta disse: e isso te será por sinal da parte do Senhor, e você verá que ele cumpriu a palavra que lhe prometeu. Olha lá, ó. O sol avançará 10 graus ou retrocederá 10 graus? Veja que o profeta está perguntando para o rei Ezequias: o que você escolhe? O sol avançar 10 graus ou voltar 10 graus? Que loucura, gente. Você não tem noção disso? Então o rei Ezequias disse: o sol descer é fácil, ele sobe, ele tem que ir. Agora depois que o sol descer, ele voltar, impossível. Então o rei Ezequias não é nada bobo e disse: eu quero que o sol volte, retroceda 10 graus, eu não quero que ele desça, eu quero que ele retroceda 10 graus. Agora pense um pouco nisso, pense no controle de Deus nessa coisa gigantesca chamada sol. Você sabia que cabe dentro do sol 500 milhões de terra? É como se nós tivéssemos um mega hiperglobo e uma bolinha desse tamanhozinho dentro de muitas dentro de um globo. 500 milhões de terras dentro do sol. Você dá para entender? Deus olha para o rei e diz assim: escolha, eu vou mexer no sol por causa de você.
Isso mostra que Deus tem o controle do céu, que Deus tem o controle das estrelas, que Deus tem o controle da lua e Deus tem o controle do sol. Na realidade, isso mostra que Deus tem o controle de tudo, quanto mais da nossa vida. Se Deus faz o que quer do sol, por que Ele não pode fazer o que quer de você? Só que o sol não é arrogante, ele recebe isso com muito respeito. Agora veja bem, quando você vai estudar, Ezequias pediu que a vida dele alongasse mais 15 anos. Deus voltou o sol 10 graus. Você sabe que o tempo é contado por cada vez que o sol se põe e nasce, ok? É nisso que nós vemos dias, meses e anos, amém? Agora, quando você vai estudar a ciência e a Bíblia, você vai perceber que os 10 graus que o sol retrocedeu, contados cientificamente, dá um número de 15 anos. E foram exatamente os anos que Deus deu a Ezequias. Deus voltou. Você já achou aquele filme do Super-Homem, o 1 do Christopher Reeve, que ele gira a terra ao contrário e tudo volta? Quem já viu? Quem lembra? Aquele filme é do tempo do Toninho lá. Quem lembra desse filme? O planeta é destruído, a Lois Lane morre. O Christopher Reeve é aquele super-homem que cai do cavalo, morre tetraplégico. Camarada, o melhor super-homem de todos que eles dizem. Mas, e aí o planeta é destruído. O super-homem voa no universo e começa a girar a terra ao contrário. Aí tudo volta. Quando você olha isso, Deus fez isso. Não com o super-homem, mas Deus fez com Ezequias. Ele retrocedeu o sol em 10 graus, contabilizando 15 anos a mais. E, gente, para um homem, Deus mexeu no sol. O que Ele não faz por você? Isso é tremendo, não é? Diga bem alto: Deus tem o absoluto controle do sol e da lua. Então a primeira coisa que você tem que aprender aqui: o sol, a lua, o céu, as estrelas, Israel são um mural de recados. Isso é nos colocado como sinais. Tudo que acontece no universo. Agora, hoje na Band vai ter um debate mais à noite sobre a partícula de Deus. Partícula Deus. São sinais no céu. Tudo que acontece no céu, a Bíblia nos ensina que é Deus mandando sinais. Você se lembra dos reis magos? Como que eles encontraram Jesus? Quem foi o GPS deles? Uma estrela. Então a estrela apareceu no céu e os reis começaram a ser guiados pelo aquele GPS celestial. Daqui um pouco a estrela parou em cima da estrebaria e os reis magos encontraram o local. Mais uma vez, mostrando que Deus tem o total e absoluto controle do céu. Isso é fantástico. Não sei você, mas eu me empolgo. Eu fico doido. A questão é: nós estamos percebendo esses sinais? Nós estamos hoje atentos a esses sinais? Ou nós estamos aí dormindo de botina? Responda. Jesus Cristo nos deu um alerta sobre seu retorno, agora em Mateus 24 e 29, falando sobre os sinais no céu. Tudo tem a ver com o céu ou com Israel, gente. Mateus 24 e 29. Tudo tem a ver com o céu ou com Israel. Mateus 24 e 29. Acharam? Vamos ler. Veja o que diz aí. Amém? E logo depois da aflição daqueles dias, o que está aí? Vai lá. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O que é potências no céu?
Vamos imaginar que o céu existe uma placa tectônica. Que coisa interessante. Eu não sabia que tinha placa tectônica no céu. Eu sei que tem na terra. Mas se vai ter um terremoto no céu, tem que ter uma placa tectônica no céu. Porque o que a Bíblia está dizendo é de um terremoto no céu. Veja, você está aqui na terra, você vai estar aqui na terra. Não entenderam? Eu disse que você vai estar aqui na terra. Agora entenderam. Estarão aqui na terra, a terra está parada e o céu balançando. Ó, e por que as estrelas vão cair? Porque a Bíblia diz que vai haver uma abertura de uma fenda no céu. O céu vai rachar. A Bíblia fala que ele vai pegar fogo. Os elementos em fogo se desfarão. E como o céu vai balançar, as estrelas na realidade são meteoros. Irão cair. Porque o céu vai estar balançando. Em Apocalipse fala que as pessoas vão correr e fugir. Porque as estrelas vão cair. Essas estrelas têm nome em Apocalipse. Uma se chama Absinto. É uma estrela que vai cair no oceano e vai envenenar todas as águas doces do mundo todo. Não vai existir mais água potável. Então essas estrelas vão cair porque o céu vai ser abalado. Vai haver um sismo no céu. Ninguém espera isso. E de dentro daquela fenda que rachou no céu, começará a ouvir um grande barulho. E é aquele barulho ensurdecedor. Agora veja, todo olho verá o Senhor voltando, amém? Para todo olho ver, todos terão que estar olhando para o céu. E sabe como eles estarão olhando para o céu? Através do terremoto, das potências do céu. Nem sabia que o céu tinha potência. Das potências do céu sendo abalada. E o povo, as câmeras focando o céu balançando. E de repente de dentro daquela fenda, diz a Bíblia, aparece o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E todos os povos se lamentarão sobre ele. Aleluia! Comenta para mim. É esse sinal que chamará a atenção da população global. Jesus disse que depois da tribulação, veja que é depois de 7 anos, o sol vai escurecer. Vocês não estão entendendo, isso aqui é sério. O sol vai escurecer, é um eclipse solar. A lua não dará luz, é as tétrades, eclipse lunar. Então, depois, veja que Joel casa o que Jesus está falando com o que Joel disse. Antes que venha o dia do Senhor, vai ter a lua de sangue. Eu não estou falando nada, gente, é a NASA, viu? Mas a Bíblia diz que dentro desses eclipses lunares e solar, depois disso aparece o sinal do Filho do Homem, Jesus, que surgirá no céu, e todos verão Jesus aparecendo nas nuvens. Essa é a descrição da segunda vinda de Cristo. Ele está voltando, meus irmãos. Que coisa, olha, a gente fala um negócio desse, é tão maravilhoso, que parece mais uma mensagem só. Parece que meu coração vai sair para fora. Considere agora um pouco o sinal das luas, do eclipse da lua e do eclipse solar para os próximos 2 anos, segundo o que a NASA está prevendo. Olhe bem para mim. Não saia por aí dizendo que o pastor Hernani pôs data em alguma coisa. Na realidade, essa não é uma mensagem minha. Esse é um estudo de um judeu messiânico chamado Mark Blitz, que foi pregado pela primeira vez por John Hagin. E no Brasil, a única que pregou isso, que também não deu grande ênfase, foi a Valnice Milhomes. E agora eu estou pregando, mais ninguém. Então não é minha. Também não são previsões de Mark Blitz, do judeu messiânico, que é um cristão judeu.
Também não são previsões de John Hagee, é previsões da Bíblia e da NASA. Eu não estou dizendo que Jesus volta o ano que vem ou em 2015, porque Ele pode voltar até hoje. Eu não estou dizendo que coisas irão acontecer, eu estou dizendo, irmão, podemos chegar na Copa de 2014 e nada ter acontecido. Mas isso é uma previsão. Então tem que ser dito, tem que ser pregado, ficar atento e alerta. Essas são as datas que irão acontecer as tétrades lunares. Deixa eu te falar um pouco sobre as tétrades lunares. Preste atenção. Tétrades lunares é a lua se transformando em sangue. O eclipse solar é o sol. Ele está negro, mas com a áurea clara. Vocês já viram isso? O sol já aconteceu alguma vez, mas em 5.000 anos de história, só houve 3 tétrades lunares no céu. Por 3 vezes no céu, 4 luas de sangue, no período de 1 ano, ascendeu ao céu. Nas 3 vezes que as 4 luas de sangue apareceram no céu, foram 3 situações que Israel estava envolvido. E nenhuma das vezes, dentro das tétrades lunares, teve o eclipse solar no meio. Dessa vez, que está prevendo, vai ter as 4 luas de sangue, com uma diferença, com o eclipse do sol no meio. Qual é o problema disso? O problema disso é que a profecia de Joel tem a ver com o sol também. Não só com as luas de sangue, mas com o sol. A teologia judaica ensina que as luas de sangue têm a ver, preste atenção, tem a ver com o juízo de Deus para a nação de Israel. Então as luas de sangue são 2 situações. Primeiro, toda vez que a lua de sangue aparece no céu, é um sinal para juízo e de juízo para a nação de Israel. E o juízo funciona assim: ele começa com muito sofrimento e termina com regozijo. O juízo para Israel, olha para mim, gente. O juízo para Israel começa com dor e sofrimento e termina com juízo. Presta atenção. Toda vez na história da humanidade que teve um eclipse da lua, que é a lua vermelha, aparecendo no céu, houve um acontecimento com Israel. Começou com sofrimento e terminou com regozijo. Vamos primeiro falar das datas que a NASA está prevendo para essas tétrades lunares. Primeira lua de sangue, está no site da NASA, eu tirei isso aqui do site da NASA. É na Páscoa, em abril de 2014, vai aparecer a primeira lua de sangue. Está no site da NASA. A segunda lua de sangue que vai aparecer no céu é na festa de Sucote. Deixa eu te falar uma coisa, as festas judaicas foram colocadas também como sinais. A Páscoa, vocês sabem, Jesus morreu na Páscoa. O Espírito Santo veio na festa de Pentecoste. Festa de Pentecoste era a festa da colheita dos judeus. A Páscoa era quando eles comemoravam a libertação do Egito. A primeira lua de sangue aparecerá no céu no mês de abril, que é a Páscoa. Não é coincidência isso. A segunda lua de sangue aparecerá na festa de Sucote, que é Pentecoste, em outubro de 2014. As 4 luas irão aparecer em 2 festas, na Páscoa e no Pentecoste, apenas. Não pode ser coincidência. Na Páscoa Jesus morreu, no Pentecoste o Espírito Santo veio. A primeira lua em abril de 2014, a segunda lua em outubro de 2014. Só que no meio dessas 4 luas tem um eclipse do sol, que pela primeira vez vai acontecer no mês de Nisan. Em março de 2015 haverá o sol negro aparecendo no céu. Depois do eclipse do sol, a terceira lua de sangue, de novo na Páscoa de 2015. E a quarta e última lua de sangue
em setembro, no mês de Sucote, de novo no Pentecoste de 2015. Olha que coisa impressionante. 4 luas nas 2 festas judaicas e no meio delas um eclipse do sol. Volto a dizer agora, preste atenção. A lua é juízo para Israel. Sempre quando a lua aparece, uma desgraça acontece com a nação de Israel. Começa com desgraça e termina com alegria. Diga amém. Agora tem um agravante nessa história. No meio das 4 luas, o sol preto, o sol escurecerá. E o sol negro na Bíblia é juízo para as nações. Então agora nós temos, junto ao que Joel disse, no mesmo evento, lua de sangue, sol negro, sangue e fogo na terra. Olha o que eu estou dizendo. Diga lua de sangue, sol negro, sangue e fogo na terra. O que isso nos diz? Será que a profecia está nos falando alguma coisa? Será que nós devemos estar alerta ou atentos aos acontecimentos globais? Irmãos, não se disperse, isso aqui é sério. Tudo isso será visto coletivamente ao redor do mundo. O mundo todo vai ver as tétrases de sangue, as luas. O mundo todo vai ver o sol negro. Tudo isso será visto coletivamente. Provavelmente todos verão esse fenômeno da natureza e dirão que é normal. Mas a Bíblia diz que não. Amém? Então veja, nós já sabemos que a lua é sinal para Israel, o sol é sinal para as nações. Caso o eclipse da lua com o eclipse do sol, nós teremos logo em breve juízo para Israel e juízo para as nações. Alguma coisa irá acontecer no globo terrestre. Deixa eu recitar para você alguns exemplos sobre a lua. As mesmas ocorrências da lua que vai acontecer em 2014, aconteceu em no mínimo 3 ocasiões. 1492 começa com sofrimento. Israel foi mandado embora da Europa, eu disse no domingo passado, pelo rei Ferdinando. Exilados, assassinados, confiscaram seus bens. Os judeus perderam tudo na Europa em 1492. Então um judeu chamado Cristóvão Colombo sai da Europa e funda os Estados Unidos da América. Veja, começou com sofrimento, então eles encontram paz na América e termina com regozijo. Nesse ano de 1492, irmão, é impressionante. Você casa essas datas com as luas de sangue na internet. Quando você faz isso, você toma um susto na frente do computador. É impressionante. Quando a lua aparece e quando tem os eventos de Israel. Nenhuma, tenta fazer em outra data, você não consegue. Agora põe datas de Israel com as luas de sangue, você toma um susto. Uma coisa impressionante. Nesse ano de 1492, apareceu durante um ano 4 luas de sangue. Deus levantou 4 luas de sangue. 1948, Israel, em 41, 42, 6 milhões de judeus são assassinados por Adolf Hitler. Os judeus, mais uma vez, perdem tudo. Perdem suas casas, perdem famílias. Eles são assassinados, matados nas câmaras de gases, na Rússia, por Lenin, acho que é Lenin, na Rússia, e na Alemanha por Adolf Hitler. Começou com o sofrimento do assassinato dos judeus e termina com regozijo, porque em 1948, em 11 minutos, Israel é constituído mais uma vez uma nação sobre a terra, o Estado de Israel. Nesse ano, Deus aparece no céu com 4 luas de sangue. Clica na internet, luas de sangue, 14 de maio de 48, você se assusta quando você vê. Foram 3 vezes que as luas apareceram no céu. A terceira vez, em 1967, foi o ano em que Jerusalém foi fundada, foi unificada a Israel. Em 2000 anos, Jerusalém não era mais de Israel. Jerusalém,
onde Jesus morreu. Jerusalém, a cidade do rei Davi, é de Jerusalém que Jesus vai governar o mundo. Então Jerusalém não era mais dos judeus. Em 67, Jerusalém volta a ser dos judeus. Isso acontece em 67, mas antes disso, existe a Guerra dos 7 anos de Yom Kippur, você lembra? As nações da Primavera Árabe quase varreram Israel do mapa por mais uma vez, e Deus livrou Israel. Israel começa com sofrimento em 1967, na Guerra dos 7 Dias, e termina com regozijo, quando Jerusalém é unificada de novo a Israel. Em 2000 anos essa história está reescrita. Por incrível que pareça, Deus apareceu no céu durante esse ano com 4 luas de sangue. Olhe bem. Em 5.000 anos, apenas 3 vezes, o sinal da lua ensanguentada apareceu no céu, em 3 eventos da nação de Israel, que Israel começa com sofrimento e termina com regozijo. Agora abra para mim Zacarias. Eu vou ter que dar essa pincelada, era para a mensagem do domingo que vem, mas só vou dar, deixa. Zacarias 14, deixa aberto. E aqui eu vou concluir. Zacarias, profeta menor antes de Malaquias, que é antes de Mateus. Está na fronteira aí, irmão. Olhe bem no que você vai ouvir. O que vem por aí? Quais os eventos na Bíblia que a profecia separa para os nossos dias, envolvendo Israel e o céu? Nós estamos prontos para receber o sinal de Deus? O que poderá acontecer após essa ascendência das luas e do sol? Olha para mim agora. No domingo que vem nós vamos falar sobre a guerra de Gog e Magog. É essa guerra profetizada, do juízo próximo de Israel. Gog e Magog são as nações do mundo se voltando contra Israel. Nós vamos falar disso domingo que vem. Mas veja, começa mais uma vez com sofrimento e termina com regozijo. Israel vão tentar varrer Israel do mapa. Não vou falar, porque senão vai perder a graça no domingo que vem. Mas Zacarias 14 e 5 fala que no momento em que... Vamos ler a partir do versículo 1. No momento em que Israel estiver quase sumindo do mapa, é esse juízo de Deus para Israel. Jesus volta para quê? Vamos ler. Eis que vem um dia do Senhor, falando de Israel aqui, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra, diga, juízo contra Israel, diz mais alto, e a cidade será tomada, e as casas saqueadas, e as mulheres estupradas, e a metade da cidade será presa, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Pare agora, começa com juízo, diga amém. Israel vai ter o juízo de Deus. Apocalipse fala que eles serão degolados, eles não terão que acertar a marca da besta, eles entrarão em guerra contra o anticristo, eles vão ter que invocar o nome do Senhor para ser salvos. As 2 testemunhas estarão pregando no monte, estarão pregando no muro das lamentações, para converter o máximo de judeus possíveis ao cristianismo, a Cristo. Então, todas as nações estarão reunidas contra a nação de Israel, inclusive o Brasil. Eu não sei se você sabe, o nosso país é um país de esquerda. Nosso país é aliado de Rússia, nosso país é aliado de Cuba, nosso país é aliado de Irã, nosso país é aliado de Japão e de Coreia do Norte, e não gosta nem um pouco dos Estados Unidos. Então isso quer dizer que o nosso país estará também numa guerra contra Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Israel estará sitiada. A Bíblia fala de milhares e milhares de soldados
caminhando nos desertos do Egito, nos desertos do Irã, contra a nação amada do Senhor. No versículo 1 e 2 está falando: veja as luas de sangue no céu. Israel tem que invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que então todo Israel será salvo. Começa com sofrimento, estupro de mulheres, casas destruídas, a nação destruída, a Jerusalém tombada e roubada. Mas no versículo 3 termina com regozijo. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. No 4, o que vai acontecer nessa guerra? E naquele dia, falando de Jesus, estarão seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras repartirá pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. No 5, o Senhor dizendo para Israel: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis como fugiste no dia do terremoto do rei Uzias. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Agora observa, veja que a Bíblia está dizendo que os santos voltam com Jesus nessa guerra. Irmão, eu quero que você voe aí. Vai em Apocalipse 19. Olha os santos subindo no céu, os santos se preparando para a guerra e os santos voltando nessa guerra de Zacarias. Apocalipse 19, no versículo 1. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, valendo. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma numerosa multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra, e o poder pertence ao nosso Deus. Pare! Uma multidão agora está chegando no céu. Isso é antes do acontecimento de Israel. É bem antes. Olha o versículo 7. O que essa multidão está fazendo no céu? Regozijemo-nos, alegremo-nos e damos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro. Então aqui é a igreja. A igreja saiu da terra e está chegando no céu. Olhe bem. Lembra que nós lemos em Zacarias que quando Israel estiver quase sumindo do mapa, Jesus volta junto com os seus santos? A Bíblia só usa a palavra santo quando ela refere-se à igreja. Os santos do Senhor, a Assembleia dos Santos. No 8, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as obras dos santos. Isso aqui não é anjo, são santos. Agora 11, veja bem. E vi o céu aberto. Agora é a hora que vamos juntar Zacarias com Apocalipse. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja. Ele está vindo para uma guerra. Lembra que lemos em Apocalipse que o Senhor sairá a peleja em favor de Israel? Veja que em Apocalipse 9:11 diz que agora Jesus está no céu, vindo para uma guerra. Vamos continuar o texto. No 12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. No 13, veja que o cavalo é branco, mas ele está de vermelho, e estava vestido de uma veste salpicada de... Jesus vai voltar vestido de cor de sangue. Está aí na Bíblia. Qual é a cor que Jesus vai estar vestido? Sangue. O cavalo é branco, mas a cor é vermelha. Vamos lá. Uma veste cheia de sangue. E o nome pelo qual se chama Verbo de Deus. Agora o 14. Lembra-se que em Zacarias nós lemos que Jesus desceria com o exército para guerrear em favor de Israel contra o mundo todo. Olha o 14. Leia só vocês em voz alta. 1, 2, 3 e seguiam-nos os exércitos que há no céu.
e vestidos de linho fino, puro e branco. Oh, aleluia. Agora olha para mim, a igreja hoje é noiva, Jesus volta, ela sobe e ela se torna esposa. Passa as bodas, no versículo 11, ela se torna um exército. Em Zacarias 14, é a igreja que desce com Cristo. Veja, quando Israel estiver saqueada, Jesus vai descer e vai pisar no Monte das Oliveiras. Esse homem é grande ou não? Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai partir em duas partes. Uma perna vai ficar num lado, outra no outro. Esse homem é um baita homem. É o tamanho normal de Jesus. Ele vai estar aqui, pisado no Monte das Oliveiras. E quando ele estiver aqui, ele vai falar para os judeus: passem por baixo das minhas pernas. No Monte das Oliveiras vai abrir um vale. Não existe esse vale, mas ele vai existir. E os judeus vivos vão correr por baixo desse vale. E Jesus e os santos vai estar esperando. A hora que o mundo todo entrar embaixo do vale, ele vai, como ele fez com o Mar Vermelho. Aí o pau quebra, e nós e o povo de Deus, vencendo os inimigos do povo de Deus, em favor da nação eleita e amada do Senhor. Essa é a volta do Senhor Jesus. A segunda vinda acontece assim. Aleluia! Você se lembra? No Mar Vermelho, Deus deixou os inimigos de Israel entrar até a metade do mar. Ele não queria livrar o povo de Israel apenas, ele queria vingar. A vingança é do Senhor, ele vinga. Sabe por que nós não podemos vingar? Pelo mesmo motivo que a gente não pode tocar no dízimo, pelo mesmo motivo que a gente não pode negar o domingo, que é o dia do Senhor. As coisas que são do Senhor a gente não pode mexer. A vingança é do Senhor. Ele vinga a sua causa e a dele também. Então o Senhor não quer somente proteger Israel, Ele quer vingar. Por isso que o texto diz: Ele vem com justiça. Por isso que Apocalipse, versículo 1 e versículo 7 diz que a volta de Jesus é de lamento, não vai ter alegria. Nós estaremos lá. Você tem que subir com Cristo. Porque se você não subir com Cristo, você vai estar aqui se lamentando em uma guerra frenética, sem precedente. A Bíblia diz que as pessoas terão que ter cuidado para pegar nos corpos depois dessa guerra. Isso é uma guerra biológica. É o que aconteceu agora no Irã, na Pérsia. Pérsia é o Irã, né? O que aconteceu agora na Síria. Essa guerra é o assunto da mensagem do domingo que vem. O que vai acontecer da agora para frente? Nós vamos falar domingo que vem sobre Gog e Magog. Esse é o evento principal da volta do Senhor Jesus. O que eu quero deixar como mensagem para os irmãos aqui agora é que se Jesus não voltar nesse período, nós vamos continuar fazendo uma igreja, batizando pessoas e crescendo o Evangelho. Continua a vida normal. Se Ele voltar, nós estamos preparados. Você está preparado? Você está pronto para subir com Jesus hoje? Irmãos, se prepara. Se prepara para você se tornar essa noiva que vai se tornar o exército e vai voltar com Cristo, como Zacarias profetiza. Espanta toda a frieza, tenha uma vida de oração. Jesus está vindo, Jesus está voltando. A qualquer hora, eu quero que você entenda, mexe nesse cabo aí. A qualquer hora a trombeta irá soar. Escuta, num piscar de olhos, Jesus Cristo vai voltar. Meu filho, eu sei que você é Assembleia das Antigas, sabe aquela música, o Rei está voltando? Aí, viu? Isso aqui nasceu na Assembleia. Isso eu sei. Não haverá outra esperança. Como pregador do Evangelho, irmão, eu tenho que pregar a volta de Jesus a todo momento. Eu vi um irmão tão maldoso dizer essa semana:
A igreja de vocês só sabe pregar a volta de Jesus. Não é verdade, a gente prega arrependimento também. E se fosse a única mensagem da igreja, nós estaríamos no ganho. Vocês sabem que eu não abro mão dessa verdade. Jesus está vindo para buscar uma igreja amada, uma noiva pura, imaculada. Num piscar de olhos, pessoas irão sumir, carros irão ficar desgovernados, aviões sem seus pilotos. Jesus vai nos levar para perto dele. Aleluia. Jesus quer nos levar para o céu. Aumenta para mim, Regis. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Toninho me lembrou uma canção lá na célula, não sei, essa você não sabe. Dá um sol maior, irmão, coisa de velho, né? Dá um sol maior. Não, irmão, sol maior está baixo, irmão. Dá um dó maior. Essa ele não sabe. Sempre vou lembrar, sabe? Da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões, sabe? Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. O que mais? Com a vitória nas mãos. Vem cá. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver, vamos lá, baixinho. Eu queria ver. Ela sabe. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombava nas ruas, chegava no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Quem sabe? Oh meu Deus, vamos lá. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo. Faz a chama arder esse povo, Como era os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a igreja de novo. faz a chama arder esse povo, começando em meu coração. Vamos ficar em pé. Vamos
Vamos adorar o Deus poderoso um pouco. Levanta suas mãos. Oh Pai, aviva-nos. Aviva a tua igreja, aviva teu povo, Senhor. Adore um instante o Senhor, meus irmãos. Se você ora na língua dos anjos, é um bom momento para você fazer isso. Eu quero dizer aos irmãos que Santa Ceia próxima, dia, Pastor Samuel, 27 terá batismo. Se você não se batizou, nos procure. Você precisa se batizar. Eu quero chamar aqui quantas pessoas querem nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Você que quer entregar a vida a Jesus, você que está no seu lugar, levanta a mão, abaixa a mão todos, levanta a mão onde você está, que eu quero orar por você. Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão. Tem alguém? Pastor, eu tenho Jesus, mas eu estou sem igreja. Estou procurando, estou tentando. Quem aqui está sem congregar? E eu quero quebrar esse círculo. Quer vir aqui à frente, eu quero orar por você. Todos que estão sem congregar, e você quer ter uma igreja para ser bem cuidado, ouvir uma palavra sólida, levanta a mão que eu quero orar por você. Tem mais alguém? Levanta a mão. Mais alguém? Você que está afastado ou sem congregar e quer voltar hoje, venha à frente. Eu quero orar por você. Venha, venha. Pastor Samuel, quer vir congregar? Assim. Tem mais pessoas? Venha à frente. Venha. Que legal. Você vai entrar para cá, família de corintiano? Que nem é corintiano. E aí? Tudo bem? Gostei de ver, hein, Júlio? Bate aí. É nóis. Glória a Deus. Tem mais pessoas? Chega aqui à frente. Pastora Renata, faz a confissão aqui com elas. Pastora Elisandra aqui com ela. Os demais, eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vamos ser um momento de adoração, de clamor ao Rei Jesus. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és lindo, Tu és digno. Irmãos, levanta sua mão um pouco, adore um pouco. Adore um pouco, Senhor. Adore um pouco, vá. Fique um pouco em adoração. Oh Pai, nós te adoramos.